Muito bom dia. Graça e paz estejam contigo nesta manhã e ao longo deste dia. Os versículos que vamos ler do Salmo 119 hoje são os versículos de número 89 a 91. 89 a 91. Leia comigo, por favor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Quando eu estava meditando neste salmo, esses 3 versículos, ao que me parece, eles parecem ter o mesmo tema que os une. A ideia de que a palavra de Deus, ou o seu juízo, ou a sua fidelidade, um dos sinônimos que o autor do Salmo 119 usa para a lei, para a palavra de Deus, de que a palavra de Deus, ela sustenta a criação. Ele diz, primeiro no versículo 89, que a palavra de Deus está no céu. Deus está no céu. Depois diz que a tua palavra, pela tua palavra, ele fundou a terra e ela permanece. O que é que sustenta esse planeta nesse equilíbrio perfeito, ou quase perfeito? E no versículo 91 ele diz, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. O livro de Hebreus nos diz que a palavra de Deus, e eu entendo que vai muito mais do que o que este livro registra, mas aquilo que Deus decreta no céu. A palavra de Deus, ela criou e ela sustenta a criação. Se você tiver um tempinho, dê uma olhada comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 2, ele diz o seguinte, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, versículo 3, desculpa, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo, e no original diz os mundos, os diversos mundos, foram criados pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas se formaram. Algo que vimos lá no livro de Salmo 119. No começo do livro de Hebreus, capítulo 1, ele diz o seguinte em relação a Jesus, o Verbo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele diz, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não somente a palavra de Deus criou o mundo, mas ela sustenta o mundo. O Salmo 104 nos lembra disso. Então este versículo do Salmo 119 me faz pensar de que a palavra de Deus é aquilo que sai da boca de Deus, não somente o que temos registrado neste livro sagrado, mas tudo aquilo que Deus decreta e Deus ordena e acontece. Como, por exemplo, a chuva que cai agora, o equilíbrio que existe neste planeta, as estações que ele prometeu que seriam assim, lá em Gênesis 9. É interessante como a palavra de Deus tem poder. Ela criou, ela mantém e ela sustenta a criação. Medite nesta poderosa palavra, que também pode transformar vidas.